Bem-vindos ao canal Produz. A cultura do café, indispensável para a economia de vários municípios, foi o responsável pela origem do agronegócio brasileiro. O país se destaca na liderança mundial como produtor e mantém esse pódio há mais de 150 anos. Para entendermos melhor sobre a cultura, viajamos até Franca, município do estado de São Paulo. Conheceremos o mais novo de uma geração de cafeicultores, Fábio Meirelles Neto. Além de carregar em seu nome o legado do avô, uma das maiores lideranças do agro brasileiro, segue firme na tradição familiar. Conheceremos também o trabalho de pesquisa do Procafé e visitaremos o sítio do Café Terra Cruz. Essa história promete muitos ensinamentos e curiosidade. Conto com sua audiência e fiquem comigo. Hoje nós estamos em Franca, estado de São Paulo, e nesse frio maravilhoso que antecipa o inverno, eu vim falar de um tema que agrada não só os brasileiros, mas todo mundo, o café. E para isso eu vou ouvir Fábio Meirelles Neto. Olá, Cláudia, que alegria receber você e toda a sua equipe aqui em Franca. Um prazer receber, e teve a coincidência de um clima tão ameno no dia que vocês chegaram aqui, e eu acredito que vai dar para gravar boas matérias aqui. Nosso produto principal aqui da nossa região, que é o café. E que delícia, né? O clima tá ajudando, né? Em Goiás se fala assim: ai, tá calor demais, vamos tomar um café quente. É assim, né? É um cafezinho para resfriar e um cafezinho para esquentar também, né? Tudo motivo para tomar café. E conta como que começou isso, porque tem aí uma história, né, do seu avô, que você carrega o nome dele, né? Fábio de Sales Meirelles. Isso, né? É verdade. Cláudio, a parte de agricultura da minha família veio da parte do meu pai, né? E aí do meu pai tem tanto do meu avô quanto da minha avó. Todos eles descendentes de português. Eu vou começar com a parte da minha avó. Minha avó, o avô dela, era o José Pedro de Faria. Ele era um comerciante, um viajante, produtor rural também, e ele iniciou levando sal, levando especiarias para Goiás, para Minas, essa região de João Pinheiro, Goiânia, Cristalina, até chegar em Mato Grosso, né? Então o vô da minha avó começou com essa função. E a ponte ali do PADEF, que liga o estado do Distrito Federal a Minas Gerais, tem o nome dele, José Pedro de Faria, conhecido como Juca Pedro. Ele teve as filhas, a mãe da minha avó, né, a nossa bisavó Luísa, que foi casada com o José Pinheiro. O José Pinheiro tinha um armazém em Santos de café, e ele comprava café dos produtores para revender e para exportar. Na época áurea do café, né? Com a crise de 29 da Bolsa de Nova York, refletiu aqui na economia do Brasil. O que aconteceu? O governo mandou queimar os cafés. Olha que tristeza. E nessa queima de café, o pai da minha avó, o José Pinheiro, foi obrigado a vender muita coisa para honrar os compromissos com os produtores. Ele quebrou, mas honrou o compromisso com os produtores. Saiu de Santos e veio aqui para o interior de São Paulo, aqui na região de Franca, Cristais Paulista, Pedregulho, onde ele novamente continuou trabalhando com o café, agora produzindo, tinha a produção de café, né? E aí ele veio aqui para o interior, teve duas filhas, a minha avó Ivele e a dona Edna, que é a irmã da minha avó, que foi casada com o Maurílio Biagi de Ribeirão Preto. Eles foram para a área de usina, né, a área sucroalcooleira, da parte de cana-de-açúcar, e minha avó ficou aqui em Franca, né, casou com meu avô Fábio, e ficamos na parte de fazenda. Bom, aí já tem a geração da minha avó. Aqui nós iniciamos com café, né, na região de Restinga, nós tínhamos café lá. Depois de uma geada também, lá o tempo muito frio, muito quente durante o dia, é uma região mais baixa, então muito quente durante o dia e muito frio à noite, tivemos uma geada e toda essa área queimou o café, e aí ali virou também uma área de batata, né, com o pai do meu avô, junto com o meu avô, que tinha os meieiros, não sei se você lembra dos meieiros, tinha o proprietário de terra, e ele, né, tinha ali os colonos que produziam, e parte da produção ia para o proprietário. E ali tinha-se os colonos, né? E minha avó Ivele também engajou muito na produção de leite aqui em Franca. A produção de leite aqui nessa propriedade que nós estamos, daqui em Franca. Levamos o leite todo para Minas Gerais, né?
E agora aqui nós já temos aqui lavoura aqui há mais de 30 anos, 40 anos aqui nessa fazenda, estamos com a lavoura de café aqui nessa propriedade. Da parte do meu avô, né, como eu disse, o pai dele, também todos eles descendentes de português, o pai dele que era dessa propriedade de Restinga, que iniciou com café, teve esse problema de geada, temos uma fazenda em Jericoara também que teve problema de geada, e foram diversificando as culturas. E aí, chega até aqui nessa propriedade, altitude boa, temperatura agradável, aqui 1000 metros de altitude, uma temperatura agradável, um clima bom, pluviosidade, e aí estabeleceu-se a lavoura de café aqui nesse ponto em Franca. Mas passamos por diversos perrengues aí, né, vamos dizer assim, dos nossos antepassados até a gente entender, né, qual era a melhor região aí para a produção de café, né? E o café, durante muitos anos, ele foi o grande sustento da economia brasileira, né? Era uma questão de poucas culturas, ele era o carro-chefe da economia, né? A maior exportação era o café, né? Chamado ouro verde, né? E o ouro verde, depois nós vamos explicar lá por que o grão fica verde, né? Na verdade, né? Ele só passa a ser marrom depois de torrado, né? Então, o grão, depois que ele é despolpado e fica cereja, ele fica ali o ouro verde. Você é a 4ª geração, então? Isso, a 4ª geração na produção agrícola, eu falo agropecuária, porque a gente está envolvido, né, com gado de corte, com café, com outras culturas também, né? E conta um pouquinho sobre você, Fabinho. Você estudou em Goiás, né? Foi. Formou em Goiás, em agronomia. Isso mesmo. Então conta agora, você contou um pouco da sua família, fez aí um resumo. E quem é o Fabinho? O Fabinho, desde criança, vindo para essa propriedade, essa de Restinga, essa de Cristais, conhecendo a parte de pecuária de corte, adoro pecuária de corte também. E vinha muito novo aqui para o meu pai aprender a fazer silo para o gado de leite, silo, né, fazer uma ração para gado de corte. Ajudei no plantio dessa lavoura aqui, né, parte do talhão dela, plantando lá com saquinhos de cova em cova. Então sempre tive um contato muito grande com essa parte agropecuária com o meu pai, né? Meu pai me ensinou a castrar gado muito novo, hoje nem usa mais, né? Então a gente castrava lá com canivete, sempre, né, no dia a dia. Meu pai me esquecia aqui na fazenda, eu vinha para cá, ele me esquecia, eu falava, nossa, tem que ir lá buscar ele, porque era uma rotina muito acelerada, era muita mão de obra, não tinha tantos maquinários como tem hoje, né? E aí me interessei pela agricultura. No meio no meu colegial, fiquei em dúvida, será que eu faço veterinária, agronomia? Mas aí eu vi que eu queria agronomia. Fui para a Universidade Federal de Goiás, onde eu pude fazer diversos estágios lá. Tive a oportunidade de ser orador da minha turma, com quem tive muito orgulho de representar uma turma muito legal. E hoje tem formandos amigos nossos que estão em Goiânia, em Rio Verde, em Jataí, em Mato Grosso, em São Paulo. Então o pessoal, né, foram para diversas culturas também. Estando lá em Goiás, tive a oportunidade de fazer estágio na Federação da Agricultura com o seu saudoso Marcel Félix Caixeta. Tivemos a oportunidade de ir aos Estados Unidos, conhecer como é a produção americana, né? Fizemos alguns estágios aqui na Exalc, aqui no estado de São Paulo. Enfim, tentamos aprimorar o nosso conhecimento o máximo que a gente podia aí no que a gente estava fazendo. Fabinho, carregar esse nome não é fácil, né? Porque Dr. Fábio é um nome pesado da agricultura e pecuária brasileira, né? Ele tem um legado que vai ser difícil alguém superar, né? Ele tem amor pela classe, né? A gente herda muita coisa, né? Eu falo assim, meu avô, ele teve uma visão de futuro muito privilegiada. Essa propriedade que nós estamos, ele comprou com 29 anos de idade. Todas as propriedades rurais que ele comprou até os 55 anos de idade dele. Então, assim, ele teve uma visão de produção agropecuária do país, de fortalecer o pequeno produtor, né? Ele criou ali, ajudou a criar um lema na época de Federação da Agricultura, que foi plante, cultive e colha a paz. Porque onde tem alimento, né? Onde tem alimento, você não tem guerra, você não tem disputa, você tem um ambiente melhor para se trabalhar saudável. Então, ele sempre foi um defensor da produção agropecuária e do pequeno produtor. E eu herdo esse nome com muito orgulho, né? A gente, mas no Brasil inteiro você vai, mas é o Fábio Meirelles lá da FAE? Lá da federação e tudo. Então, eu tenho muito orgulho, convivi bastante tempo com meu avô, hoje ele já está com seus 96 anos de idade, continua ensinando a gente, e uma alegria de estar, assim, com o nome dele e continuando aprendendo com ele.
Fabinho, esse cafezal tem cheiro de infância, né? Tem. Essa área aqui que nós estamos, eu ajudei a plantar com o meu pai, né? E eu era muito novo naquela época, a gente plantava de um em um pelo saquinho, corta o fundo do saquinho para não enrolar a raiz do café. Aí você planta, nós estamos aqui numa área em torno de 1000 metros de altitude. Esse café aqui é um catuai vermelho. Ah, essa espécie é catuai. Essa variedade aqui é o catuai. Aqueles pezões antigos que a gente via nas novelas era o Mundo Novo, né? Então, uma das variedades tem o arara, tem o Mundo Novo, tem o catuai, o catucaí, né? Muito desenvolvido pelo IAC, né? Nós temos aqui a Fundação Pro Café em Franca também. E aqui nós estamos num espaçamento, aqui entre linha nós estamos com 4 metros, que na época foi plantado, por meio metro entre plantas, né? Hoje o pessoal tem plantado as lavouras mais novas em torno de 3,80. Reduziu 20 centímetros, né, para dar um rendimento maior por hectare, né? E nós estamos aqui numa lavoura que eu ajudei a plantar, e agora os tratos culturais, a forma de plantio, né, foram melhorando, foram evoluindo por conta da falta de mão de obra também, né? Ah, tem isso, né? Tem isso. Um dos grandes desafios do campo é esse, né, Fabinho? É preciso mecanizar, não tem outra alternativa. Hoje a gente lembra que chegava uma fazenda como essa aqui, você tinha aqui 150, 200 pessoas para colher café, para secar, para beneficiar, e hoje isso se tornou inviável, né? Primeiro por conta dessas leis trabalhistas novas, nossas que estão pesadas, né? Fora da realidade, não entendem o contexto de cada município, de cada região. Ela é feita, né, por demanda nacional e não enxerga ali as condições de cada região, né? Então aqui hoje a nossa colheita é mecanizada, né? A gente leva... Aqui é todo mecanizado. Todo mecanizado. A gente consegue colher aqui toda a fazenda com máquina. A gente leva para o terreirão, faz essa secagem no terreirão e depois uma pré-secagem e depois levamos para o nosso secador. Já existem máquinas, né, de secagem de café, onde você não passa mais pelo terreirão. Você tira da lavoura, né, já coloca nessa máquina, ela seca o seu café no ponto de umidade ideal e aí ele vai, né, para o beneficiamento e depois você leva para o armazém. Tudo isso visando o quê? A diminuição de mão de obra, porque é uma realidade tanto da indústria como do comércio e também aqui na agricultura não é diferente, de todo mundo. As máquinas evoluíram muito, né? Teve um aprimoramento muito grande nos últimos anos de maquinário, com isso não prejudica tanto a lavoura, né? Ela consegue acompanhar a situação da planta e aí a gente consegue fazer uma colheita. Esse é o café convencional, né? Esse é o convencional. A gente aqui, a gente ainda utiliza um pouco de pesticida, né, para combate das pragas, doenças. O nosso adubo aqui, a gente utiliza adubação química também. Então aqui nós estamos numa lavoura convencional, que é a realidade ainda da grande maioria dos produtores aqui da nossa região, tanto aqui na Alta Mogiana como na parte de Minas, né? Aqui nós estamos num projeto para a parte de irrigação, né? Nós estamos evoluindo para um projeto da parte de irrigação por gotejamento, porque é uma forma de você também minimizar os seus riscos e aumentar a sua produtividade. Você fala, Fabinho, mas deve estar todo mundo muito alegre, porque está 2.600, 2.700 uma saca de café. Mas na verdade nós viemos, né, se vocês recordarem, há 4 ou 5 anos atrás, nós tivemos uma geada aqui na nossa região, que prejudicou muito as lavouras. Passou um ano, teve uma seca muito grande, né? E agora o café vem sofrendo. Ela vem sofrendo. O que aconteceu? Onde teve geada, o pessoal não replantou, falou, não, essa área minha aqui teve geada, eu vou deixar aqui para milho, para pastagem, e aonde não geou na fazenda, ele continuou com o café. Então houve uma redução da produtividade na área, né? E agora, com esse preço, com certeza o pessoal está formando novas áreas, mas esse retorno não é imediato, porque uma lavoura de café, ela vai... Vocês ainda não estão conseguindo suprir aquilo que aconteceu, né? Aquela econômica que vocês sofreram. Né? Isso. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma média de produção X, né? E com a geada, depois a seca, né? E os fatores climáticos, nossa produtividade caiu pela metade. Então, essa lavoura é uma lavoura que esse ano ela não vai produzir muito café. Nós temos um preço bom de café, mas ela não vai. Nós estamos preparando ela para o próximo ano ter uma produtividade alta do café. O café, naturalmente, ele já é uma cultura bianual. Um ano ela produz bem e um ano ela produz mal, né? Então você tem que estar sempre tratando desse café bem
para que quando ele for o ano bom, ele te dê uma produtividade alta, né? O café está num preço bom, mas nós não vamos conseguir atender a demanda do mercado. Esse preço alto é em função da falta de produto que tem no mercado. Exatamente. Essa é a realidade, Essa é a realidade. E o consumo não para. Na realidade, o consumo cresce ali em torno de 3%, 4% ao ano. Novos países querendo consumir mais café, né, como a China. Tá certo que a China hoje ainda importa um café ainda de má qualidade. Aconteceu um fato histórico o ano passado, que foi o café Conilon, que é da região de Rondônia e do Espírito Santo. O café Conilon ultrapassou o café arábica, né? O café arábica, historicamente, se você pegar nos últimos 50 anos, o café arábica sempre foi o dobro do preço do café Conilon. E nos últimos anos para cá, o café Conilon subiu muito de preço. Por quê? Ele é feito para fazer as misturas, para fazer o café em cápsula, né, para fazer os blends, eles utilizam o café Conilon, que é um café um pouco mais ácido, um café que não dá uma bebida tão boa. A melhor bebida do café é 100% arábica, que é o da nossa região aqui. Então, nossa região, sul de Minas, a gente produz o melhor café do mundo, mas que é o arábica, 100% arábica. O Conilon é utilizado nos blends, né? Como a oferta, a demanda aumentou muito, não tinha oferta de arábica, veio o aumento do preço do Conilon, e o ano passado nós tivemos uma surpresa que o Conilon ultrapassou o preço do arábica, né? Mas aí também é uma oportunidade para o produtor, nas terras mais baixas, nas terras mais quentes, nas terras onde não dá para se plantar um arábica para dar uma bebida muito boa, você pode também hoje estar plantando um Conilon, né, para você se adequar à realidade do mercado. Fabinho, vocês vão fazer isso? Eu acredito que não. Mas, por quê? Nós estamos numa região muito boa, né? Todas as nossas áreas aqui dá para fazer um café arábico, a altitude é boa, mas aqueles que estão numa região onde não dá para encaixar o arábica, você pode também trabalhar com Conilon, como tem acontecido muito, aumentado muito em Rondônia, né? E tradicionalmente no Espírito Santo, né? Ô Fabinho, para eu iniciar uma lavoura de café, qual o manejo do solo? O ideal para o arábica, que eu vou falar aqui, é você analisar a altitude, né? Isso é muito importante. Assim como qualquer outra cultura, você fazer uma análise de solo bem feita, ver as questões de doença de solo, como nematóide, né? Como uma cultura qualquer. Você precisa saber o que você tem ali debaixo da terra. O teor de argila, o teor de areia, tudo isso a gente precisa saber. E equilibrar esses índices. E equilibrar esses índices para você poder plantar. A escolha de uma muda certificada, de um bom produtor de muda é essencial, porque nós estamos com uma lavoura aqui de 40 anos, então não dá para errar no começo. O começo é fundamental você fazer muito bem feito, porque ao contrário da soja e do milho, que ali dali 100 dias, 120 dias você está colhendo, nós estamos aqui com uma lavoura de 40 anos, uma lavoura perene. Então você precisa fazer um começo muito bem feito para que ela te dê frutos ao longo dos anos. Com essas geadas, para você ver, teve gente que eliminou pé, teve gente que arrancou, mas teve gente que fez a decepa embaixo, aguardou a brota e ela veio. Então assim, ele deu a continuidade numa muda que já estava ali há quantos anos, né? Porque é uma muda boa. Porque é uma muda boa, certificada, de qualidade, de uma variedade. Importante escolher uma variedade que esteja adaptada naquela sua região. Pessoal, vamos andar os vizinhos aqui, vamos ver o que o vizinho tem plantado. O que eu quero? Eu quero mais produtividade, eu quero mais qualidade, eu quero um gourmet. Então a gente tem que identificar também primeiro o que eu quero. O que eu quero, o tamanho da área também. E como em toda lavoura, é muito melhor ter 10 hectares muito bem cuidado do que 100 meio largado. Tem que trabalhar índices de produtividade, né? A qualidade do seu café, uma planta bem nutrida. Somada à qualidade, né? Exatamente. O custo de produção já está alto. Se você não tiver produtividade, aí a conta não fecha. Lucas, nós viemos lá da propriedade do Fabinho, né, da família Meirelles, e ele falou sobre a importância da muda, né, certificada, e que vocês estão trabalhando cada vez mais numa evolução para várias variedades que vão dar para o produtor rural melhor produtividade, né? E quais são essas? Bom, Cláudia, perfeitamente, é bem isso que você falou. A gente costuma dizer que
A lavoura produtiva do produtor, ela começa na escolha da semente certificada e de um viverista certificado. Então, a partir do trabalho com qualidade e com propriedade que esse viverista escolhe a sua semente, seu fornecedor, a gente traz toda essa carga genética a partir dessa semente, e aí sim a gente tem um bom trabalho com os viveristas certificados para entregar a melhor parte genética para o produtor. A Fundação Procafé, ela desenvolve cultivares melhoradas, vamos falar assim, a gente tem o viveiro de café também, e a gente tenta entregar o que a gente percebeu e selecionou até a lavoura do produtor. A gente vem hoje em dia, o maior parque cafeiro nacional ainda é a cultivar Catuai e o Mundo Novo. Porém, já vem sendo selecionadas novas cultivares para atender o produtor em melhor produtividade, qualidade de bebida e resistência a pragas ou doenças. Nós temos como uma das principais cultivares, que é a cultivar Arara, que foi desenvolvida pela Fundação Procafé, e ela está sendo difundida e plantada em várias regiões. A gente tem aqui na Fundação Procafé, Fazenda Experimental de Franca, ensaios de genética que a gente coloca as cultivares umas contra as outras, no sentido de ver qual que é a melhor cultivar para a região. Nós temos também uma fazenda experimental em Varginha, uma em Boa Esperança e diversos campos conveniados com produtores para assim entender, para a região da Alta Mogiana, qual a melhor cultivar a ser plantada, qual mais produtiva. Para a região do sul de Minas, Cerrado Mineiro, Bahia, a gente tem diversos experimentos nesse sentido para assim entender qual que é a melhor para aquela região e apresentar para o produtor a melhor parte genética desse café. Então a Procafé consegue atender todo o país? Sim, a Procafé ela consegue atender todo o Parque Cafeiro Nacional. A gente trabalha para o produtor, então a gente fala que a gente pesquisa para o produtor acertar. Além da parte genética de mudas, a gente está aqui numa área que, devido ao clima, né, e todos esses intempéries climáticos, esse estresse hídrico que o produtor vem enfrentando, a gente tem uma área aqui experimental, que é essa que a gente tem diferentes lâminas de reposição de irrigação. Então, a partir da evapotranspiração, o que é isso? O que eu perco da planta por transpiração, o que eu perco do solo por evaporação. A gente repõe os milímetros de chuva. Então, numa parcela como essa, que a gente tem 50% da reposição, ou seja, evapotranspirou 100 milímetros, a gente repõe 50. A gente já está com uma média de 5 safras de 27 sacas por hectare. Essa aqui é toda irrigada? Essa é toda irrigada. Esse é um experimento todo irrigado? Tudo irrigado. Na parcela sequeiro, depois vocês podem ver que a gente não tem café. Nós estamos com uma média de 5 safras na parcela sequeiro de 17 sacas por hectare. Então é um volume muito baixo, é uma produção baixa para o produtor, e a gente mostra que a irrigação ela consegue fornecer aí água o suficiente, mesmo que o produtor não tenha muita água para irrigar, 50% de reposição já é o suficiente. Quando a gente joga para 100% da evapotranspiração, evapotranspirou 100 milímetros, eu reponho 100, a gente já pula para 38 sacas por hectare. Ô Lucas, mas vocês hoje trabalham para que essa muda aqui, essa variedade, amanhã, ela pode também ter uma condição mais forte diante do clima, né? Sim. Clima mais seco, para as regiões que eu tenho uma deficiência e eu também não tenho essa quantidade de água na minha propriedade. Perfeitamente. O desenvolvimento do melhoramento genético, ele busca isso. A melhor variedade para o produtor sequeiro, por exemplo, que ela consegue sustentar e se manter com o estresse hídrico melhor do que as outras. Nós temos outro ensaio aqui que são diferentes cultivares, de 15 cultivares diferentes, sequeiro e irrigado, ou seja, a mesma cultivar eu tenho ela sequeiro e a mesma cultivar eu tenho ela irrigada, para a gente ver qual responde melhor e qual consegue passar pelo período de seca mais favorável, uma qualidade melhor de produção, uma qualidade melhor de bebida e uma planta vigorosa também. Nós temos no grupo dos acauãs, que é um outro tipo de cultivar que a Fundação Procafé desenvolveu, ela vem respondendo muito bem ao estresse hídrico, muito bem às lavouras sequeiro, e é uma das promissoras aí para o pessoal plantar em condições sem irrigação. Lucas, e como que eu tenho uma pequena propriedade, quero um sítio e quero produzir café? Eu venho aqui e vocês me ajudam nesse projeto? Sim. A Fundação Procafé,
ela não participa na parte de consultoria em si Certo. para a propriedade, mas a gente tem aqui diversos técnicos e pesquisadores abertos Certo. a receber o produtor para indicar qual cultivar melhor para você plantar na propriedade, qual espaçamento você vai escolher na sua propriedade e o básico aí de um plantio, uma orientação para o produtor poder conseguir iniciar a sua lavoura aí perfeitamente, sem muitos percalços aí, sem muitos estresses. E essas variedades também, essa pesquisa que vocês trabalham também é contra o fortalecimento da planta contra doenças e pragas. Sim, também. Perfeitamente. O arara, que eu citei agora há pouco, é uma cultivar desenvolvida pela Procafé que ela é resistente à ferrugem. A ferrugem é uma das principais doenças do café. Ela acaba causando muita desfolha, né, na planta, e sem folha a planta não segura fruto. Então a cultivar arara ela veio com esse ideal, a gente foi selecionada e desenvolvida para isso. O pessoal cultivar, ela tem essa resistência à ferrugem, ela dá uma ótima qualidade de bebida e uma produtividade fantástica. E ela, muito engraçado que em várias regiões que a gente tem esses campos conveniados, ela está se destacando em todos. Então o arara meio que ele é o coringa hoje na cultivar de café no Brasil, porque todos os ensaios que a gente vem acompanhando, ela está nas top 5 ali de produção. Ô, Lucas, e na cultura do café, qual é a doença ou a praga que ainda é um grande desafio para o Procafé? Bom, um grande desafio para o Procafé e para todos os produtores ainda é o nematóide, né? A gente tem esse verme de solo que ele cada vez mais vem se disseminando. É um verme microscópico que a gente não consegue ver e não consegue lidar com ele a olho nu. E a gente vem desenvolvendo cultivares e testando produtos contra o nematóide. Ultimamente, a última tecnologia que nós vemos aí para poder sanar esse problema de nematóide é a enxertia. Então, a gente faz o porta-enxerto com outra espécie de café da família do canéfora e coloca o arábica em cima dela. Então a gente tem o sistema radicular resistente com o canéfora, o robusta, e a parte aérea com alta produtividade e qualidade de bebida do arábica. Então um dos tratamentos aí, a gente chama de tratamento cultural, é essa seleção genética para poder conseguir combater o nematóide, que no Brasil inteiro é uma das principais problemas do café e que ainda não temos essa solução. Fabinho, você falou sobre a questão do solo, né, que é igual a qualquer outra cultura, né, os cuidados têm que existir. E as doenças? Olha, hoje as doenças principais aí que a gente pode citar é a broca do café, né? Tem a cigarrinha também e o bicho mineiro, além da ferrugem, né? E são essas pragas aí que mais atacam a lavoura do café, né? Aqui vocês podem ver essa lavoura nossa. É uma lavoura em que o ano já era um ano de baixa. Como eu falei para você, um ano produz bem e um ano produz mal. Mas mesmo nesse ano de baixa, era para estar uma lavoura um pouco mais carregada, né? Mas como nós viemos de seca, viemos de geada, e o que acontece? Todo o nosso investimento agora é para aumentar essa vareta, para que o ano que vem ela possa dar uma carga alta. Sim. Se você ver aqui, ó, o ideal é que todas as varetas estivessem nesse formato aqui, mesmo mesmo no ano de baixa de café, né? Mas agora o nosso investimento todo é para recuperar essa lavoura, para que no próximo ano, né, ela produza melhor. Então, investindo tanto nutricionalmente, com uma planta bem nutrida, uma planta com manejo adequado, ela também evita, né, que se tenha doenças como essas pragas que nós falamos, né? Você pegou um café e você vai mostrar para nós o que é o café verde, né? O café verde não é ele desse jeito. Não, esse aqui, aqui, né, nós estamos na cereja do café aqui, né? Ela está evoluindo, né? Ela começa numa parte mais verde aqui, né? Começa com as flores, lógico, né? Aí vem aqui a parte mais verde, aqui ele já está num cereja. Aqui ele precisa maturar mais ainda. Fica mais vermelho. Mais vermelho. E aí tem gente que tem vários tipos de secagem, né? Vários tipos de colheita. Tem um pessoal que colhe um pouco mais cedo. Aqui, esse é o café já, é o famoso café verde. Esse é o café verde. Ó. Assim que ele vai maturando, ele vai
ficando o grão mais verde, né? E assim que ele seca, chega na umidade ideal, ele fica um grãozinho verde, Bem né? verdinho. Bem verde. Por isso eu falo o ouro verde, né? A gente vende café verde. E ele, depois que é torrado, obviamente, ele fica naquela cor marronzada, né? Certo. Mas a cor dele é uma cor verdinha, né? Certo. E me conta essa questão do café, da torrefação do café. Hoje existe vocês estão conseguindo, né, vocês produtores de café, estão conseguindo mostrar para a sociedade o verdadeiro ponto do café, né? Isso, o pessoal tem procurado cafés de melhor qualidade. E ele começa aqui na lavoura e vai até na torrefação. Então tem o pessoal que colhe um pouco mais maduro, coloca no terreirão, e a gente fala que vende o café bica corrida, o café verde, que é de boa qualidade também. E tem o café premium, um café gourmet, um café especial, que aí ele colhe ele nessa parte aqui mais vermelha, no café cereja, faz o despolpamento, lava, faz o despolpamento, tem um processo de secagem diferenciado. Então colhe-se por lotes, né? Ó, eu vou colher esse talhão e vou ver qual a qualidade desse café. Então o beneficiamento dele é um pouco mais artesanal, para que ele possa dar essa bebida de qualidade superior, que vai estar disputando aí prêmios, esse tipo de coisa. Mas nas lavouras convencionais que a gente fala, a gente espera secar bem no pé, até ele ficar bem pretinho, a gente colhe, leva para o terreirão, chega na umidade ideal e aí beneficia e manda para o armazém. Hoje ainda a maioria dos nossos cafés, a grande maioria dos nossos cafés são feitos assim, com destaques para aqueles produtores que estão conseguindo fazer um processo de beneficiamento melhor e dando uma bebida de melhor qualidade. Você disse que tem um produtor que é teu amigo, que ele tem esse processo especial de café, né? Ele faz uma colheita do café, né? Ele colhe por talhão, né? Ele faz um beneficiamento melhor do café e aí ele torra, envasa e vende esse café na internet, nos mercados, enfim. São cafés que têm sido comercializados muito pela internet. Aqui na nossa região nós temos diversas marcas. Inclusive nós estamos montando uma torrefação também. Para prestar serviço para esse pessoal todo que quer ter marca, né? E isso é uma necessidade do produtor brasileiro. A gente parar de vender o café verde e a gente beneficiar um pouco mais. Já entregar esse café pronto para as pessoas. E nós temos uma dificuldade nisso. Primeiro, o importador, ele quer o café verde, por quê? Porque ele dura mais. Então depois que você torra o café, ele tem um período, né, de validade. Ele perde perfume, isso, aroma. então assim, não vai deixar de exportar o café verde, não tem como, né? Porque o importador lá, ele quer a torra dele, o jeito dele, o beneficiamento dele, o padrão dele de consumo, né? Ele quer fazer os blends dele lá com as diversas variedades de café, mas a gente precisa também agregar valor ao nosso produto, né? Porque você vê a quantidade de cápsula que a gente comprava de café, a gente não produzia nada de cápsula de café. Então a gente precisa agregar valor no nosso produto, e não só no café, né? Em todas as nossas commodities, a gente peca por não ter armazenagem no Brasil. Se a gente tivesse um volume maior de armazenagem, aí sim seria o celeiro do mundo, né? Hoje nós somos os maiores produtores. Nós somos o maior produtor de café. De café nós correspondemos praticamente com 40% do mercado mundial de café nosso. Chega com o Vietnã, com seus 18%, Colômbia, se eu não me engano, está ali em 8%, e o restante é uma picadeira, mas volume quem tem mesmo é o Brasil. E o que o importador quer? Ele quer qualidade, quantidade e constância na entrega. E quem consegue fazer isso hoje é o Brasil e o Vietnã, mas, vamos dizer, hoje nós estamos o dobro do tamanho do Vietnã. Se o governo começasse a enxergar a nossa classe com esse carinho todo, né, com essa produção toda diversificada que esse país tem, hein, Fabinho? Mas se o governo enxergar a gente, ele vai cobrar imposto, né? Então é melhor não enxergar mais, né? Então... Porque eu escutei esses dias de um espectador que o produtor não paga imposto, não paga não. Nossa Senhora, e é demais. E assim, nós estávamos gravando aqui de manhã, não era o nosso ideal chegar aqui. O que aconteceu? Estava chovendo, não podemos gravar, e o produtor é assim. Veio a chuva, ele tem que se adaptar, veio uma seca, ele tem que se adaptar, uma geada, um sol, uma temperatura mais alta, né? Então o produtor rural, ele se adapta às condições climáticas. Isso tem um risco, né? Porque você não controla
A gente tá, como eu disse, a gente está É a irrigando. natureza, né? Você está tentando minimizar os seus riscos, mas controlar a natureza é impossível, Impossível, né? Me leva para conhecer essas técnicas do café? Vamos lá, ele vai passar um café para a gente. Um café que é o famoso café que bebe sem açúcar, né? E é uma dica que eu dou para as pessoas: não bebam café com açúcar, que você vai moldar seu paladar, e a hora que você vê, você vai estar tomando um café sem açúcar e sentindo realmente o sabor do café. Tem uma curiosidade que você falou para nós que eu quero que você conta para os nossos espectadores. Por que o café dá azia? A pessoa que te falar assim, eu não bebo café porque me dá azia, você fala para ela o seguinte: quando você for coar um café, você coa o café sem açúcar e coloca na garrafa térmica. Quando você coa o café com açúcar e coloca na garrafa térmica, o que fermenta não é o café, o que fermenta é o açúcar. E quando você ingere aquele açúcar, aí vai te dar azul, mas não é por conta do café, é por conta do açúcar. Então o ideal é que quando você for colocar um café na garrafa, você coloque ele sem açúcar. E depois, se você quiser acrescentar, que é um acrescenta. pecado, você acrescenta. Isso. Agora, se você falar, não, eu gosto de café com açúcar, então você faz a quantidade que você vai tomar, né? Tolho em 3, 4, faz a quantidade e depois você descarta, porque se colocar na garrafa, muito provavelmente vai fermentar. E aí a pessoa fala, não gosto de café, eu passo mal, mas na verdade é o açúcar, não é o café. Mas hoje nós vamos aprender a fazer um café que toma saboroso sem açúcar. Sem açúcar e é doce. E é doce sem açúcar. Vamos lá então. Alessandro, que bom estar aqui nesse sítio, viu? E conhecer você, porque o Fabinho falou muito. Inclusive, ele falou que você vai ensinar muita coisa pra gente, né? E é uma alegria para nós. O prazer é nosso. Mas antes a gente está vendo aí o pessoal reclamando do preço do café. O Fabinho explicou para nós que é por conta de clima. Vocês também enfrentaram isso aqui? É um problema aqui da região, do Brasil e do mundo. Vários países produtores tiveram esse problema de produção, que assim, essa baixa produção com alta demanda é o que gerou a alta dos preços. Lá o Fabinho, ele vende o café verde. Aqui você trabalha, você comercializa o seu café. Isso, a gente tem a venda do café verde, mas tem também a venda direta ali no site para consumidor final do café já torrado. É o Terra Cruz, né? Isso, cafés. E você tem o Instagram que você ensina também, Isso, né? O povo a não tomar aquele café queimado, é o café mesmo, né? Isso, a gente tem o Instagram e o YouTube, além de as redes que a gente usa para ensinar o pessoal sobre o preparo de café, que é um assunto que eu gosto muito de estudar. E a gente estava olhando o seu Instagram e tem muitos amigos nossos que é seu fã. Que legal, que legal. Quem não gosta de um cafezinho, né, Fabinho? É verdade. E esse café aqui que vocês vão tomar é o café da Alta Mogiana, que é a nossa região aqui. Tem que divulgar. É o melhor café do mundo, né? Porque a qualidade da nossa terra, a qualidade do nosso clima, a variedade do café. Então vocês vão tomar o café verdadeiro e o café doce sem açúcar. E qual é a forma de produção de vocês aqui? Qual é o diferencial da produção lá da família Meirelles? Assim, o principal do café, assim, tem todo o manejo da lavoura, né? Para a gente conseguir entregar qualidade, o que você precisa é fornecer para a planta macro e micronutrientes na quantidade que ela precisa e ter um bom controle de praga e doenças. Certo. A outra parte vem do terroir da região. A palavra terroir é mais conhecida no mundo do vinho, mas também ela está se aplicando bem no café. Ela tem os seus efeitos no mundo do café, porque o terroir é tudo aquilo que compõe o macro e o microclima da região, temperatura média anual, índice pluviométrico, né, as características do solo. E aí tudo isso, né, assim, quando a gente pega tudo isso exercendo ali sobre a produção de café, você vai ter um perfil de café específico. Então, o café daquele talhão ali de cima é diferente do aqui de baixo, que é diferente do de longe. Então, assim, quando a gente pega tudo isso, e aí o microclima aqui da região é um microclima assim, bem propício para a produção de café, então acontece que quando a gente mantém esse café bem nutrido, assim, longe de pragas e doenças, a gente vai ter um café de boa qualidade por conta de todos esses fatores. Olha que bacana. E vocês têm a torrefação juntos, né? Isso. Nós estamos montando uma torrefação agora, não só para os cafés, né, do Alessandro, o Terra Cruz, mas também para aqueles que para queiram atender outros terceirizados que queiram montar a sua marca, que queiram fazer um blend de café, que queiram, né, como diz o Alessandro aqui, fazer um café do perfil da propriedade dele, com os terroirs da propriedade dele, ele vai poder colocar esse café no mercado.
Esse aqui já é o café torrado em grão. Ah, em grão. Tá em grão. Nossa, que cheiro, gente, que cheiro maravilhoso. E esses aqui? Aqui a gente tem, vou ter que te entregar essa cartinha aqui, ó, que são, aqui a gente tem os perfis sensoriais dos cafés que a gente vende no site, né? Ah, tá. São Clássico, cafés. Porto, Navegante. São Clássico, Porto, Navegante e Descoberta. Cada nome aqui, ele se refere a um perfil sensorial do café. Então, no mundo do café especial, a gente vai muito também para esse lado de, ao invés de trabalhar só com o perfil, mas com uma experiência que a pessoa vai ter com o café. Certo. Então, por exemplo, o Clássico é um café que ele tem acidez mais baixa. A acidez é um atributo que as pessoas tendem a estranhar um pouco, porque o café é cítrico. Então isso aqui é mais baixo, é mais fácil para a maior parte das pessoas gostarem. Então isso aqui é o perfil de café, esse é o mais vendido. Só que é um café mais suave. O Porto já é um café mais intenso. Ele vai nessa linha de ser um café que vai agradar a maior parte, mas ele é mais intenso. Quando a gente vem para o Navegante e o Descoberta, que são esses cafés, eles têm notas sensoriais mais exóticas. Então você vai ver que ele tem nota de rapadura, ele lembra açúcar mascavo, tem nota de erva doce. Já é um café mais doce, só que ele tem mais acidez. Ele tem o próprio doce nele. Isso. Eu vou explicar um pouco sobre isso, porque esse termo doce, ele acaba gerando uma certa confusão. E o Descoberta, ele é bem mais cítrico, tem um café que ele é muito cítrico. Essa questão do doce é o seguinte, né? O café, quando ele tá no pé, ele tem uma polpa ele é doce. Quando a gente torra, boa parte desses açúcares, eles são consumidos. Então, essa doçura é diferente de uma doçura de um doce que você vai comer que vai ter açúcar. A percepção de doce do café, ele vem mais dos aromas. E aí, não é que o café ele vai ser doce como açúcar. Mas se você pegar esse café... Ele é agradável ao paladar. E colocar ele ao lado de um café tradicional, você vai ver que ele possui uma doçura no paladar. Não é que ele vai ser doce como leite condensado, mas se você provar um café ao lado do outro, o outro café parece que tem açúcar, porque ele tem essa doçura muito mais elevada, com esse amargor muito mais baixo. Alessandro e Fabinho, eu tô com 2 produtores de café e especialistas, né? É pecado colocar açúcar no café, né? Eu não gosto muito, né? Eu prefiro sem. E, Cláudio, essa questão que o Alessandro falou, né, da doçura, do gosto do café, isso muda do paladar de pessoa para pessoa. Às vezes eu vou provar um café aqui também e você fala, eu senti esse café, como no vinho, eu senti esse café um pouco mais amadeirado, eu senti esse café aqui um pouco mais com mel, um pouco mais, né? Então isso também muda, né, Alessandro, conforme aí o paladar de cada pessoa. Né? Nós temos preferência por um café sem açúcar. Então, às vezes a gente gosta mais de um café um pouco mais ácido, gosta mais de um café fermentado. E às vezes a pessoa que está acostumada com açúcar, ela vai gostar de um café clássico, né, onde tem menos acidez, que conforme o paladar da pessoa, né? Em Fabinho, Alessandro, mas uma dúvida, a questão do café com açúcar não é só pelo doce, é porque ele tira um pouco o aroma e o sabor do café, não tira? É que ele altera um pouco o sabor. Mascara um pouco. Ele não fica autêntico, né? Porque aí é uma discussão mais complexa e tem a ver. É uma coisa que eu até gosto de estudar sobre a parte de construção de sabor. Porque assim, os gostos básicos a gente tem, são 5, né? É doce, salgado, azedo, amargo, umami. Esses gostos, eles interagem entre si. Então, quando eu adiciono, por exemplo, sal em alguma coisa que é doce, ele tende a ressaltar um pouco o doce e diminui o amargor. Então, quando a gente adiciona açúcar ao café, tende a diminuir um pouco a acidez desse café, mas também altera essa percepção do amargo e altera muita característica que é do próprio café. Então, acaba alterando o sabor e deixando aquele sabor de café com menos sabor de café. E também aquele café preto, que o pó é preto, aquele café muito torrado, então ele é para esconder defeito. Então o que acontece? O pessoal pega um café de menor qualidade, que quando você colhe o café numa lavoura, ali você seleciona os melhores grãos, mas ali tem café rio, riado, tem uma mistura, tem um resíduo ali de café de baixa qualidade que você não seleciona para fazer, né, esse café. E o pessoal comercializa esse café e ele precisa fazer uma torra mais escura, aquele pó bem preto. Para mascarar isso. E ali tá para mascarar os defeitos do café. Muitas vezes tem ali até palha de café misturada no meio ali. E aí quem consome esse café, não tem como você tomar esse café sem açúcar. Moe tudo, você não sabe a diferença. Quem não entende, não... Torra tudo. A hora que você compra a embalagem, você não vê a diferença. Colocou na xícara, se você não adicionar o açúcar, você não consegue tomar esse café. Mas eu não sei, porque eu não entendo. Eu sei pelo sabor.
Mas você consegue diferenciar, você consegue, ao beber, saber se um café foi totalmente misturado? Dá para saber. Você consegue? Com tranquilidade. Se você pegar... até você conseguiria, se fizer vários cafés aqui, conseguiria. Quando faz a prova de cupping, né, que é para provar o café, e aí isso igual, se faz na hora de torrar o café, que é para você determinar a curva, você consegue ver se apareceu algum defeito ou não. Existe essa questão, assim, e a principal é para, se torra demais o café, tem uma questão que o pessoal gosta, mas tem uma questão que é para você esconder não só esses defeitos, mas defeitos sensoriais. Quando a gente vai fazer o cupping do café, que é a prova para ver se o café é de boa qualidade ou não, você torra esse café muito clarinho. Porque quanto mais claro ele tá, mais ele mostra o sabor. O sabor dele. Se ele tiver um sabor bom, ele vai mostrar muito. Só que se ele tiver um sabor ruim, ele vai mostrar muito também. Então, quando eu fui fazer curso de prova, a gente provou muito café que tinha sabor de papelão, de borracha, de mofo. Ai, meu Deus! Então, se você deixa esse café com uma torra clara, vai aparecer lá no final esse sabor que remete a esse sabor desagradável. Às vezes a pessoa não percebe com tanta clareza. Mas a hora que ela vai provar, vai acender aquele sinal de que esse sabor não é bom. Então você torra muito para esconder esse sabor, aí fica aquele sabor mais amargo de coisa queimada e você põe um açúcar para dar uma aliviada e conseguir tomar. Mas esse é um dos motivos da torra ficar tão escura. Certo. E hoje você vai ensinar como fazer um cafezinho, né? Sim, vou ensinar aí o básico pra gente fazer um café bem feito. E como é, né? Que é tipo clarinho, não é aquele escuro que fala, não, esse aqui é um chafé. Isso. Não é, o chafé, na realidade, é o verdadeiro café, né? Isso, é porque Porque a gente tá falando de qualidade. O pessoal pega muito essa questão da cor. Mas, até no canal do YouTube, eu fiz vários testes já mostrando. A gente vai pegar um café de torra bem escuro, um café tradicional, e vai usar a mesma quantidade de café, a mesma quantidade de água pesada aqui na balança. E a gente vai pegar e vai fazer o outro café com a mesma quantidade. Você vai ver que a cor no final vai ser diferente, porque o pó é muito escuro e a outra o pó é mais claro. Então a bebida vai ter cor diferente mesmo, e não é porque tá fraca, é apenas a questão da torra. Então você pode começar, que eu quero experimentar um pouquinho de cada. Eu já tô pronta para provar. Não, vamos lá então, vamos organizar. Ok. Alessandra, agora que eu vou aprender tudo. Eu tô achando tão bonitinho. Isso é o quê? Esse é um moedor de café, manual e com regulagem. E esse aqui que você quer que eu use? Isso, esse mesmo. Então, bora fazer o café, que eu tô louca para experimentar esse café. Então vamos lá, o primeiro café que eu vou fazer é aquele que eu falei que tem um perfil mais agradável à maior parte das pessoas. É um perfil mais... eu chamo de clássico, né? E você tá pesando ele. Para pesar o café... Assim, por que pesar? Porque é um tipo de medida que a gente garante que toda vez eu vou conseguir fazer um café exatamente igual. Nossa! Porque às vezes a gente pega e faz um café que fica bom e depois não sabe repetir se não tiver usado a balança. Olha, se o espectador pudesse sentir esse perfume que eu senti aqui agora... Você vai ver depois que moeu. Então, assim, nessa receita aqui eu vou fazer 500 ml de café, então a gente vai moer 30 gramas. Deixa eu só mostrar a beleza desse grão. Olha que grão maravilhoso. Ele não é preto. Vocês estão vendo a cor que ele tem? Parece um chocolate. Maravilhoso. Deixa ele aqui do lado. Pode deixar ele aí. Agora para moer é só segurar aqui, Cláudia, e girar essa alavanca aqui, essa manopla. O café quente, assim, o método que eu vou utilizar é o V60. Esse aqui, para preparo de café especial, é um dos métodos mais conhecidos. Assim, no mundo, é o método que a maior parte das pessoas gosta e é o meu preferido. Porque ele oferece um perfil de café que é bem suave, mas ele traz muita clareza de sabores. Clareza de sabores é a facilidade que a gente tem em perceber as notas sensoriais de um café. O método oposto a esse aqui, por exemplo, a prensa francesa, ele oferece muito corpo, só que mais dificuldade em perceber as notas sensoriais. Então aqui a gente vai ter um café mais suave e com essa facilidade de perceber as notas sensoriais de um café. O filtro dele, ele é um filtro que ele tem um formato aqui de V, ó. Ele tem um ângulo de 60 graus, porque o método é assim, então ele é um pouco diferente do Melita. A gente dobra aqui na lateral na costura, vai colocar aqui dentro do porta-filtro. E o primeiro passo para fazer o café é que quando a gente joga água aqui, você vai ver que ele tem um cheiro de papel. Então assim, o primeiro passo é a gente vai escaldar o filtro, que é para já jogar água quente aqui nesse filtro. Então, assim, por volta de 100 a 200 ml de água quente já resolve. E aí você já vai ver que esse cheiro de papel ele já sai. Certo. Pra ver a questão do cheiro de papel, né? Assim, cheira essa água. Você vê o quanto que ela tem um cheiro de papel. Tem. Se a gente não isso vai pro café. Vai pro café e pode, assim, atrapalha um pouco. Então essa água que a gente descarta e aí depois a gente continua com o preparo. Nossa, isso eu acho que a maioria não sabe, né? Pessoal... Essa questão do filtro. Ó, aqui tá o café, ó.
Então, ó, a gente vai adicionar os 30 gramas de café aqui dentro do filtro. A gente vai dar uma leve balançada aqui, ó, só para deixar ele plano, que isso também vai ajudar na parte do preparo do café. Se a gente tem um lugar que está desnivelado, a água passa preferencialmente por lá, e aí onde a água passa mais, ela tira mais sabor. E aí onde ela passa menos, ela tira menos sabor. Então a gente deixando retinho é garantia que a gente vai ter um café mais equilibrado. Alessandro, me conta uma coisa aqui, que como apreciadora de café e dona de casa, eu não faço, mas a maioria faz. Eu posso ferver a água para fazer o café? Sim, se você não tem uma chaleira com controle de temperatura, o ideal é ferver mesmo e usar logo em seguida. Quanto mais baixa a temperatura da água, menos potencial ela tem de extrair sabor do café. Então é mito esse negócio que se eu ferver a água, eu queimo o café. Não, o café ele sai torrado ali a 212 graus, 213 graus do torrador. A água fervida, ela, aqui na nossa região, chega só a 96. Assim, o café aguenta essa temperatura tranquilo. Ótimo. O que acontece é se você usar uma moagem muito fina, uma água muito quente, pode ser que extraia um pouco de amargor do café, mas sim, é muito melhor utilizar água ferver e utilizar logo em seguida, porque você garante que vai ter um café com sabor. Ótimo. Então o primeiro passo, depois que a gente vai preparar o café, é fazer a pré-infusão. Pré-infusão a gente vai jogar uma quantidade de água aqui, que é o suficiente para umedecer todo o pó, e a gente vai esperar 30 segundos. Porque o que tira sabor do café é a água em contato com o café moído. Então a gente precisa garantir que esse café, a água vai entrar no interior da partícula, vai hidratar, para esse café liberar o sabor dele. O sabor dele. Mas aqui na pré-infusão, o que a gente vai fazer, ó, a gente vai colocar, a gente costuma utilizar o dobro de água da quantidade de café que a gente tem aqui. Para quem for fazer com balança, o ideal então eu vou colocar água. Como a gente está utilizando aqui 30 gramas de café moído, a gente vai colocar 60 gramas de água. Quem não tem a balança, visualmente vai colocar um tanto de água até homogeneizar esse café, até ele ficar ver que ele está todo umedecido, e vai esperar aqui 30 segundos. Então, ó, deu os 30 segundos, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a quantidade de água agora em 2 despejos. A gente vai colocar até 130, até 300. Primeiro eu hidratei, agora eu tô... Isso, enquanto termina de coar aqui, eu vou explicar por que a gente faz isso. A gente vai fazer a pré-infusão e a gente vai dividir o restante de água em 2 vezes. Porque se a gente colocar água toda de uma vez, ela passa pelo café sem conseguir extrair dele o sabor. Sem extrair. Você vai ter um café que, por mais que tenha cor, ele não vai ter tanto sabor. Então aquela coisa de jogar água rápido ali, eu tô só... Tá perdendo sabor. Eu tô lavando o café tá e não tô extraindo dele. Exatamente. Vale a pena um pouco de paciência para ter um café mais saboroso. Então, aí quando que a gente vai colocar mais água? Quando a gente perceber que aqui na borda do café, o nível dele era esse, ó. Quando abaixar de 2 a 3 centímetros, a gente vai vir e vai fazer o último despejo, porque a gente garantiu que o café vai ter um espaço para estar liberando esse sabor. Agora eu vou colocar água mais quente, uma água nova, que vai vir com mais potência para extrair sabor. Ótimo. Parece complicado, mas é bem simples, né? Eu tô explicando por que a gente faz as coisas assim. Não, mas é isso que a gente quer, conhecer tudo. Aí agora eu tô fazendo uma receita de 500 ml, agora é só vir colocar até 500 para quem estiver pesando. Quem não estiver pesando, é só deixar 500 ml de água ali no seu canecão, na sua chaleira, faz a pré-infusão e divide em 2. Na sua panelinha? Onde for, e divide em 2. Aí agora é só esperar terminar de coar. Tem uma dica que eu sempre falo pro pessoal, que chama a dica assim, dos 3 minutos, a regra dos 3 minutos. Quando a gente consegue terminar o preparo do café por volta de 3 minutos, a chance dele ficar muito bom é grande. Certo. Porque se termina muito antes, quer dizer que a moagem estava grossa e o café vai ficar com muita acidez e sem sabor. Se a moagem está muito fina, vai demorar muito mais que isso, o café vai ficar muito amargo. Então quando ele termina ali por volta de 3 minutos, a gente tem um bom equilíbrio entre acidez, doçura e corpo. Então o café vai entregar uma boa qualidade. Você vai ver que ele tem uma acidez que é leve, que é cítrica, então é uma acidez que no canto da boca aqui, ele dá aquela sensação de comer algo azedo, de tipo limão, laranja, sabe quando dá aquela acidez na boca? É isso que tem uma acidez que é baixa, então ela vai ser baixa nesse sentido. Ele vai ter uma doçura que lembra bastante caramelização mesmo, então um caramelo, um doce de leite. A finalização do café na boca, então depois que eu engoli, vai ficar um sabor suave, agradável e prolongado na minha boca, que aí vai depender assim, do nível de habilidade sensorial, mas eu acho que lembra bastante doce de leite. O final dele lembra bastante doce de leite. É um café mais pro lado ali do adocicado. Se eu tenho então um paladar
mais para doce? A gente não lembrando aos espectadores, a quem está nos assistindo, é que nós não estamos falando do doce açúcar, do doce leite condensado. Nós estamos falando do sabor, né? E aí, assim, sobre essa parte do café que você tinha comentado assim, sobre o perfil, é o café que eu mais gosto mesmo. Assim, esse é o meu preferido também para o dia a dia. É o café que eu mais gosto também. Sobre a questão do doce, porque quando a gente fala doce, a gente tem doce de leite, tem leite condensado, mas o doce açúcar, tem, né? por exemplo, também maçã. Maçã também é doce. O doce, ele tem gradações de doçura. Então, o café tem a sua própria gradação de doçura. Agora já ficou pronto, agora é só, a gente vai separar aqui, eu vou tirar o método, a gente vai homogeneizar e já vai servir. E depois de pronto, Cláudia, assim, a próxima etapa é a gente só balançar aqui para homogeneizar o café. Porque o início da extração ele é mais ácido, o final ele tende mais para o lado do doce, corpo e às vezes trazer um pouco de amargor. Então quando a gente homogeniza, a gente consegue equilibrar esses atributos. E a gente faz aqui na jarrinha, primeiro assim, porque é mais bonito, né? Mas segundo, porque a gente vai beber esse café agora. A gente não é muito... O café especial não vale a pena assim ficar deixando na garrafa térmica. E você fez isso aqui, ficou parecendo uma calda de caramelo. Ficou bonito? Então eu vou servir que aí você já experimenta. Nossa, que lindo! Gente, isso é maravilhoso. Meu Deus! Ó, o café ainda está quente. E uma característica do café especial é que conforme a temperatura dele varia, vai abaixando, o sensorial dele também abaixa. Então você vai ver que conforme ele tiver um pouco mais, por volta de 50 graus, ele tende a ressaltar um pouco mais a doçura. Quando ele chegar à temperatura ambiente, ele vai estar com a acidez mais ressaltada. Gente, mas está bom. Alessandro e Fabinho, é uma experiência única para nós, do canal Produz, toda a equipe. E tenho certeza que quem nos assistiu também teve essa experiência, né? E muita coisa vai mudar a partir desse episódio, né? Em relação ao café, o que é o café? Desde o produzir, que você mostrou lá, as práticas adotadas, até como fazer e preparar um café que você nos mostrou. Né? Então, a gente agradece essa oportunidade de estar aqui nessas duas propriedades, com esses dois produtores, que nada mais é que uma grande busca pela qualidade do alimento na mesa das pessoas em todo o mundo, né? A gente não sabe aonde que chega esse produto, né? E eu queria uma mensagem para os nossos espectadores, tanto de você, Alessandro, como você, Fabinho. Cláudia, primeiro eu quero agradecer a sua vinda aqui em Franca. Foi uma alegria muito grande poder te receber aqui. O que a gente entende que o bom do seu programa é que você vai conversar com a nossa sociedade, né? Porque às vezes a gente fala muito de produtor para produtor e a gente entende a nossa realidade, mas às vezes nós somos criticados na sociedade e a sociedade passa a entender as dificuldades que nós passamos, a qualidade que a gente busca para colocar na prateleira o melhor produto possível para ser consumido. Então essa busca, né, para fazer o melhor, entregar o melhor produto, que às vezes é um pouco distorcido da realidade. Então a gente fica muito feliz que você está passando para toda a sociedade, todo o seu público, a realidade dos produtores rurais brasileiros. A você que nos assiste aqui, né, busque entender, né, o ciclo de produção e você vai ver quão fantástico é a nossa produção agrícola. E você, ao amigo produtor, criador, né, o que a gente pode falar, ó, estamos juntos nessa batalha, né, vamos continuar produzindo. Meu avô sempre dizia, né, plante, cultive e colha a paz, né, onde a gente tem segurança alimentar, onde a gente tem assim, a disponibilidade de alimento, a gente tem uma sociedade que vai estar sempre evoluindo e você, criador, você, produtor, é uma peça fundamental nesse ciclo aí. Eu queria agradecer a oportunidade de preparar café, fazer café para vocês, de ensinar um pouco sobre o preparo, dar algumas dicas para melhorar a qualidade do café do pessoal em casa e poder mostrar um pouco aqui do sítio também, um ambiente que o pessoal já conhece, onde a gente já fala sobre café, então eu agradeço também essa oportunidade. A venda do café é feita pelo site, então é só entrar no Google e pôr terracruzcafés.com.br, já sai no site. Se o pessoal quiser conhecer a parte de conteúdo, a gente tem o Instagram, que é @terracruzcafés, e tem o canal no YouTube, quem gostar de conteúdos longos, né? A gente tem o canal no YouTube, que também é Terra Cruz Cafés, é só procurar lá que o pessoal vai achar.
E mais um episódio finalizado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse município, nessas propriedades, levando para você, espectador, o que há de melhor, que é o produtor rural que produz para alimentar o mundo. Obrigada. E assim finalizamos mais um episódio do Canal Produz. É com profunda gratidão que deixamos o município de Franca e podemos conhecer a incrível história da família Meireles e como a administração correta, alinhada à excelência em produção, pode manter uma atividade rentável por décadas. Neto nos levou até o Procafé, onde conhecemos as diferentes variedades e como produzi-las. E ainda a inesquecível experiência de saborear os cafés especiais do sítio Terra Cruz. O produtor Alessandro Michelini nos permitiu conhecer passo a passo do verdadeiro cafezinho. Dividir com vocês esses momentos especiais só reforça nosso compromisso em buscar cada vez mais histórias inspiradoras que podem transformar o futuro. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a vocês por estarem conosco. Te encontro no próximo episódio e até lá!